Hoje eu quero convidar você a refletir no livro de Ageu, no capítulo 1, sobre uma situação muito importante e necessária demais para a nossa vida. A palavra de Deus vai dizer assim no capítulo 1, no versículo 2: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Este povo diz, não é ainda chegado o momento de reconstruir a casa do Senhor. Mas afinal de contas, o que essa palavra quer dizer e o que Deus quis dizer com isso quando o povo dizia que não era tempo de reconstruir a casa do Senhor? O Senhor, nessa palavra, quer dizer o seguinte, e aí é um questionamento que ele faz para o povo de Judá. É certo vocês morarem em casas luxuosas enquanto a minha casa está em ruínas? E aí o Senhor leva o povo de Judá a refletir, a ir para uma reflexão. Mas é certo eu ter uma vida luxuosa, tão pouco eu me importar com as coisas de Deus, com a casa de Deus? E aqui a casa de Deus, onde Deus quer dizer, é a sua vida espiritual, a sua vida de intimidade com Deus. As pessoas estavam tão preocupadas naquela época em ter uma vida física boa, em uma estrutura física agradável, os pais em dar o melhor para os seus filhos, que não se preocupavam com a vida espiritual. Então, essa vida espiritual foi ficando de lado, as reuniões foram ficando de lado, os encontros foram ficando de lado, porque aquela vida física estava muito boa. Tanto é que a palavra de Deus vai falar o seguinte: vocês semeiam muito, ou seja, esse semear muito quer dizer que eles estavam trabalhando muito, e não é errado. A gente sabe muito bem disso, gente, que nós trabalharmos é o sustento para a nossa casa. Nós trazemos sustento para a nossa casa enquanto nós trabalhamos. Mas nós não podemos negligenciar o nosso chamado. Aquele povo naquela época tinha um chamado, que era servir a Deus, que era reconstruir a casa de Deus, que era ter uma vida de intimidade com Deus. E quando essa vida de intimidade é deixada de lado, acontece aquilo que o Senhor fala aqui no versículo. No versículo 5 e 6 que vai dizer o seguinte: olha, considerai o que fazeis, semeais muito e recolheis pouco, comeis e não vos saciais, bebeis e não chegais a apagar a vossa sede, vestis e não vos aqueceis, e o operário guarda o seu salário em saco roto. O que acontece conosco quando nós negligenciamos a casa de Deus, quando nós abrimos mão da nossa vida espiritual? Acontece que a gente pode trabalhar, viver cansando, trabalhando, só que a gente não vai ver o resultado disso. Talvez a sua vida hoje não seja essa, mas o Senhor te trouxe até esse vídeo para fazer essa reflexão. Porque se sua vida está muito tranquila, você trabalhando e negligenciando as coisas de Deus, é necessário voltar para uma vida de oração, uma vida de culto, uma vida de santa missa. Aí eu não sei qual é a sua denominação religiosa, mas no meu caso, eu preciso voltar para a vida de oração e para a vida de comunhão com Deus. Não adianta nós nos dedicarmos somente ao serviço doméstico, a nos preocupar somente com a nossa casa, com a nossa família e esquecer do essencial que é a nossa alma, que é a nossa salvação. E aí você vai ouvir muitas pessoas falando que o nosso primeiro chamado é a nossa família. Exatamente, a nossa família é a nossa casa, mas nós não podemos hoje negligenciar a casa de Deus. E Deus nos convida nessa palavra, nos ordena nessa palavra: vocês precisam subir o monte, vocês precisam trazer madeiras, como vai dizer no versículo 7 e 8, tragam madeiras e reconstruam o templo para que o Senhor se agrade e seja glorificado. Ou seja, nós precisamos oferecer um sacrifício. E que sacrifício é esse? É a volta do nosso coração para Jesus. É pedir perdão, é dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui e eu preciso do Senhor. É declarar a nossa dependência ao Senhor. E aí a gente vai ver que as coisas vão fluir muito mais normalmente, nosso coração vai estar em paz, porque muitas das vezes a gente busca esse trabalho braçal, a gente trabalha, e a gente esquece das coisas de Deus, mas o nosso coração não fica em paz. Quantas são as pessoas que estavam a serviço do Senhor na sua vida comunitária e hoje não estão mais porque estão cuidando da própria casa? E aí eu volto a dizer, isso não é errado, mas a gente não pode negligenciar o nosso chamado. Se o teu chamado é estar diante de um ministério, tocando, cantando, fazendo alguma coisa que você foi chamado, você precisa voltar hoje, porque é uma ordem do Senhor e não uma ordem minha, através do profeta Ageu.
E aí, no versículo 9 e 11, ele vai dizer o seguinte: Deus vai dizer que foi ele quem reteve a bênção sobre os campos, os céus e os trabalhos daquele povo, porque a casa do Senhor estava em ruínas. E aí, às vezes, acontece conosco do Senhor ele reter as graças que ele tem para nós. Quando a gente, às vezes, abre mão das coisas de Deus, Deus ele dá uma freada, como se fosse uma chamada de atenção. Em que sentido? Não, já que vocês não querem me servir, então eu vou reter as bênçãos. Então aquela chuva de bênçãos que eu tinha para sua vida, talvez aquele emprego, ou aquela casa, ou aquele carro dos seus sonhos, vai ficar para depois. Enquanto você não entender que eu preciso estar em primeiro lugar, e Deus é um Deus ciumento, vai dizer a palavra de Deus, ele não divide sua glória com ninguém, eu não vou liberar para você as suas bênçãos. Isso aí está no versículo de 9 a 11 do capítulo 1 do livro de Ageu. Então, assim, queridos, nós precisamos hoje praticar essa volta. Nós precisamos hoje reconstruir aquela casa a qual nós deixamos em ruínas, que é a casa de Deus. Então, eu e você, através dessa palavra de hoje, Deus nos chama. Volte, reconstrua, tenha novamente uma vida de oração e uma vida de intimidade, uma vida de jejum com o Senhor, para que essas bênçãos voltem a acontecer em sua vida, na minha vida. E no versículo 12 e 15 vai dizer que Josué, como sumo sacerdote e todo o povo, ouviram a voz de Deus e obedeceram. Então o Senhor declarou: Eu estou com vocês, e despertou o espírito de todos para que começassem a obra de reconstrução do templo. Então, através do profeta, Deus fala, o profeta entrega a profecia para aquele povo, a palavra para aquele povo acolhe a palavra de Deus, e aí eles começam a reconstruir o templo. Isso precisa acontecer conosco hoje. Você que chegou até aqui nesse vídeo, eu e você nós precisamos urgentemente acatar essa palavra, acolher essa palavra e reconstruir o templo, para que o Espírito possa nos despertar, para que o Espírito possa nos levar a lugares a qual nós não imaginaríamos e trazer pessoas também para perto, para que elas possam entender essa palavra e ter uma vida de comunhão com Deus. Que Deus te abençoe, obrigado por chegar até aqui, e que a palavra de Deus nesse dia possa abençoar a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.